Olá, beleza, gente? Vamos falar hoje sobre fenômenos nucleares, tá? Vocês devem lembrar que eu falei naquele vídeo que ficou só um pouquinho longo, de 45 minutos. Eu estava falando para vocês sobre reações químicas, né? E que essas reações químicas elas aconteciam na eletrosfera e que quando se tivesse reações nucleares, nós teríamos um fenômeno nuclear. Tá? Na verdade, não é fenômeno, não é reação nuclear, na realidade é fenômeno nuclear, tá? É quando você tem uma alteração no núcleo do átomo. Essas reações são extremamente energéticas e difíceis de se controlar. E quem comanda essa área são os físicos, beleza? Bom, primeiro um pouquinho de história, né? Tudo começou com Röntgen, tá? Essa aqui é a primeira radiografia tirada. Com o experimento daquela ampulha de Crookes, né, que é o tubo dos raios catódicos, com que estavam fazendo experimentos para relacionar matéria e eletricidade. Röntgen percebeu um efeito diferente naquela ampola, né, que acabou sendo considerado como o primeiro fenômeno associado à radioatividade. Ele observou que algumas partículas elas atravessavam uma camada de metal, tá? E conseguiam até inclusive fazer gravações nessa camada de metal. E aí, através desses estudos, ele conseguiu tirar uma radiografia da mão da esposa dele. E aqui ficou o anel da esposa dele. Então, essa é a primeira imagem de radiografia que se tem. Tá? Depois de Röntgen, aí você teve o Becquerel. Tá? O Becquerel, ele, através dos estudos do Röntgen, ele estava interessado na fluorescência. Ele percebeu que o urânio conseguia atravessar metal e gravar imagens numa folha fotossensível. Então ele pegou uma caixa, colocou dentro de uma gaveta com pedras de urânio em cima. Quando ele tirou a caixa da gaveta, que ele foi pegar a chapa fotossensível, ele percebeu que tinha gravações. E que essas gravações elas só poderiam ter sido feitas por algo que emitisse luz. Só que se estava dentro de uma caixa, o que emitiu luz? Então ele percebeu que o urânio tinha alguma propriedade que eles não conheciam. Tá? Então essa foi a primeira descoberta de raios radioativos, mas quem se aprofundou mesmo nessas descobertas foi Marie Curie e seu esposo Pierre Curie, né? A Marie Curie ela estudou muito mais sobre isso, inclusive é a única mulher que ganhou um prêmio Nobel de Física e um prêmio Nobel de Química. Na realidade, ela é a única pessoa do mundo que possui 2 Nobels de áreas diferentes, tá? O marido dela também é um Nobel, também ganhou um prêmio Nobel pelos estudos de radiação, porém ele morreu muito cedo, atropelado por uma carroça, trágico, tá? E a Madame Curie, muitos anos aí trabalhando, a história deles é muito boa, vai ter um filme, vocês também podem pesquisar. Ela revolucionou o estudo com radiação, e depois dela veio Einstein, veio outros cientistas que aprimoraram ainda mais o uso da radiação. Bom, isso foi o ponto histórico. Agora vamos falar do ponto científico, né? A radiação, ela ocorre por emissão de ondas, né? Nós temos 3 tipos de ondas radioativas, que é a alfa, a beta e a gama, tá? A radiação alfa, ela tem um poder de penetração baixo, tá? A beta é médio e a gama é a radiação com maior poder de penetração. A radiação gama vocês devem conhecer do Hooke, tá? Que teoricamente sofreu uma emissão de radiação gama e ganhou aqueles poderes, mas uma pessoa normal com a emissão de radiação gama provavelmente morreria de uma maneira muito feia, assim como morreram
os técnicos que estavam trabalhando em Fukushima, tá? Tem até vídeo deles, mas é horrível. Bom, então, aqui a gente tem alguns postulados, né? Em 1858, Rutherford utilizou uma matéria fluorescente para detectar as radiações provenientes de determinado metal. Com auxílio de placas metálicas eletricamente carregadas, descobriu que havia dois tipos de radiação, que chamou de alfa e beta. Tá? Então, Rutherford descobriu a radiação alfa e a radiação beta. Aqui observe uma amostra radioativa e observem as cargas. Então, como ele colocou uma placa positivamente carregada de um lado, uma placa negativamente carregada de outro, ele percebeu que essa radiação ela se desviava, tá? Chegando numa placa fluorescente, onde ficava gravada a radiação, né? E o que se pode deduzir? Que aonde tem uma curva na placa eletricamente carregada positiva, a radiação emitida ela vai ter uma carga negativa, porque todo mundo sabe que negativo atrai positivo e vice-versa, tá? Aqui, onde nós temos um desvio através de uma placa carregada negativamente, então essas partículas elas vão ser positivas, tá? Outra coisa interessante, vocês observam que as curvas aqui são diferentes, né? A beta tem uma curva muito mais acentuada do que a alfa, tá? O que isso significa? Que a massa, né, da beta é desprezível, tá? Por isso que ela tem menos, ela sofre mais inércia, tá? Ela sofre mais com a inércia gerada por esse campo magnético do que com a alfa, justamente pelo que está escrito aqui, ó. Quanto maior for a massa de uma partícula, maior será a sua inércia. Portanto, mais difícil será alterar a sua trajetória. Por isso que a partícula alfa, ela quase não faz desvio, tá? Ela quase não faz desvio porque ela possui uma massa igual a 4, então a sua inércia é maior, por isso foi mais difícil alterar a sua trajetória, tá? Já a partícula beta, ela tem uma massa desprezível, uma carga negativa, por isso que ela foi atraída pela parte positiva, e o seu desvio foi muito maior, porque ela tem muito pouca massa. Tá vendo? É um experimento relativamente simples e que o cientista consegue ter uma conclusão incrível. E a gente só precisa entender isso, tá? Porque o cara, ele não tinha nenhuma base para fazer isso. O cara simplesmente falou, vou fazer assim para ver a que conclusão eu chego, né? E ele descobre essas coisas muito loucas. A gente só precisa entender. É só ler, observar e entender. A nossa parte é a parte mais fácil que existe, tá? Bom, e a partícula gama, ela não tem massa e não tem carga, tá? Portanto, ela é uma onda eletromagnética, por isso que o poder de penetração dela é maior, tá? Porque a velocidade dela é igual à da luz no vácuo, então ela é muito rápida, não tem massa, não tem carga, então ela atravessa qualquer coisa. Já a partícula beta, por ela não ter massa e ter uma carga negativa, ela corresponde a um elétron expulso pelo seu núcleo, tá? Então, o que acontece? Ela é mais rápida, ela penetra um pouco mais, tá? Só que por ela ter uma carga negativa, ela ainda pode sofrer algum desvio. Já a partícula gama, ela não sofre desvio por ela não ter ausência de carga, tá? E a partícula alfa, ela é semelhante ao núcleo do átomo de hélio, tá? Porque ela tem a carga positiva mais 2, ou seja, 2 prótons, portanto, 2 prótons, 2 nêutrons, massa 4, tá? Então, ele é mais pesado, portanto, ele é mais facilmente barrado, tá?
e possui uma velocidade de cerca de 30 mil quilômetros por segundo, que é bem mais baixa do que a velocidade da luz. Tá? Aqui ó, você vai ter uma explicação sobre isso. Tá? Tá vendo? A partícula alfa ela não passa de uma folha de papel, é a partícula mais fraca, vamos dizer assim, né? A partícula beta, ela atravessa a folha de papel, mas ela já não atravessa uma lâmina de aço, porque ela tem carga, então ela tem um pouco de massa, tá? Ela atravessa uma folha de papel, mas não tem a capacidade de atravessar uma lâmina de aço. Já a radiação gama, ela passa por tudo isso aí tranquilo, inclusive atravessa o nosso corpo, tá? A partícula beta atravessa o nosso corpo, mas ela não tem tanto poder em relação à partícula gama, e a única coisa que barra uma partícula gama é o chumbo, porque o chumbo tem uma alta densidade molecular e ele é o último elemento da tabela periódica que não é radioativo, tá? Inclusive, todos os outros elementos radioativos, a gente vai ver isso daqui a pouco, quando decaem, tem o decaimento radioativo, porque como ele vai ter essa emissão de partículas, então o elemento radioativo ele vai ter um decaimento, esse decaimento da sua massa vai fazendo com que ele se transforme em outros átomos até chegar no chumbo. A gente já vai ver isso aí. Ó, para você ter uma ideia melhor sobre o poder de penetração da radiação, pode-se dizer que uma partícula alfa penetra até 0,05 centímetros na pele. Isso é pouca coisa, tá? Você acha que é 5 milímetros. Mas não atravessa uma folha de papel. A partícula beta, ela pode ser barrada por uma folha de lâmina de aço. Por sua vez, a radiação gama facilmente atravessa os diferentes corpos e é impedida somente por uma parede de concreto ou blocos de chumbo, por exemplo. Por isso que quando você tem lixo radioativo, eles enterram ou colocam em sarcófagos de concreto, que foi o que aconteceu com o lixo radioativo gerado pelo acidente aqui no Brasil, que se eu não me engano foi em Goiás, e lá em Chernobyl também, a usina nuclear que teve o acidente de Chernobyl, inclusive é muito bom vocês pesquisarem sobre isso, ela foi fechada em um sarcófago de concreto enorme, e boa parte dos operários que fecharam essa usina de Chernobyl morreram nesse episódio. Tá? Muito bom essas histórias, é bom vocês pesquisarem. Bom, falamos sobre o decaimento radioativo. Então, quando você tem um átomo radioativo que ele perde uma massa, 4 de massa e 2 de carga, né? Então ele está perdendo uma partícula alfa, tá vendo? Então A menos 4, Z menos 2. Por exemplo, aqui nós temos o randônio, tá? 226,88. Ele perdeu 4 de massa e 2 de carga. 2 prótons, vamos dizer assim, né? Então, ele perdeu uma partícula alfa, sofreu um decaimento e foi para o RN. Eu não lembro qual... eu sei que o de cá é o randônio. Não, desculpa, gente. Ó. Esse daqui é o rádio. Tá? Eu falei errado. Esse é o rádio e esse é o randônio. Tá? Então, o rádio ele é o elemento 88 da tabela periódica. Ele vai estar lá embaixo no segundo grupo. É bom você pegar a sua tabela periódica aí para olhar. Então, ele vai sofrer um decaimento radioativo, ó. 4, tá vendo aqui, ó? 4 de massa e 2 de prótons, tá? Vai decair para randônio, tá bom? Agora, aqui nós temos um outro exemplo de um decaimento de uma partícula alfa, beta, onde você vai perder só... Você vai ganhar um próton na realidade, tá vendo? Como ele tem um decaimento negativo, tá? Então você soma um próton, tá? Então você vai ter aqui como exemplo, ó, o chumbo, tá? 214 de massa, 82 de próton, decai
tem um decaimento beta, -1 e 0 de massa, e ele vai para o bismuto, tá? Então, esse decaimento radioativo do chumbo, por ele decair uma partícula beta, em vez dele voltar um átomo na tabela periódica, em vez dele voltar um átomo na tabela periódica, ele avança. Quer ver? Vou ver se eu consigo colocar a tabela periódica aqui. Não vou conseguir colocar. Eu devia ter deixado a tabela periódica aqui para a gente poder acompanhar, né? Deixa eu ver se eu abro aqui, peraí. Deixa eu fechar isso aqui. Espera um pouquinho. Vou abrir a tabela periódica aqui. No último vídeo eu fiz totalmente errado, né? No último vídeo eu abri a tabela periódica, pensei que vocês estavam vendo a tabela periódica, quando eu fui ver... Vamos acompanhar a tabela periódica. Peraí. Eu acredito que vocês estejam vendo a tabela periódica. Você está vendo aqui, ó, o primeiro exemplo é hidromônio, tá? Tem um decaimento alfa, ou seja, menos 2 prótons, né? Perdeu menos 2 prótons, menos 4 de massa, ele decaiu para o randônio, tá? No segundo exemplo, o chumbo sofreu um decaimento beta, ou seja, ele ganhou um próton, porque o decaimento beta é -1. Então, quando o decaimento é -1, na realidade ele ganha um próton, tá? Indo para bismuto, tá? Então, o chumbo, no caso, ele foi para bismuto. Então, esses decaimentos radioativos, e como eu falei para você, ó, o chumbo, ele é o último elemento que não é radioativo. Tá? Daqui vai ser um numeratório. Quando chega aqui, o chumbo ele não é radioativo. A partir daqui já são radioativos, tá bom? Agora vamos voltar à nossa apresentação. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido o decaimento alfa e decaimento beta. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Z+1, ó. Tá vendo? Então, essas formulazinhas aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, aqui é um decaimento genérico de um átomo X, tem um decaimento alfa, tá? Aonde lembra que o A é a massa atômica, o Z é o número de prótons, então você vai diminuir 2 prótons, diminuir 4 massas, chegando ao randônio. Se ele sofrer um decaimento beta, você vai somar 1 no próton e ver em que elemento ele se transformou, tá? Aqui, ó. Agora a gente vai falar sobre a meia-vida. O que acontece? Já como o elemento ele vai perdendo partículas, ele vai liberando partículas, ele vai sofrendo decaimento. Essa liberação de partículas, ela segue uma ordem, ela não acontece o tempo todo. De acordo com o elemento, ele perde partículas em um determinado tempo, tá? E esse tempo ele pode ser quantizado e eles chamam de meia-vida, tá? Ó, independente do tipo de radiação emitida, o núcleo de um átomo é chamado de radioisótopo ou radioclídeo. O tempo necessário para que ocorra o decaimento de metade da quantidade de determinado isótopo radioativo é chamado de meia-vida. Tá? Aí tem essa tabela que apresenta alguns radioisótopos e o seu tempo de meia-vida. Então, conforme ele vai perdendo partículas, né,
ele tem um decaimento, tá? Dependente do tipo de radiação. Lembrando que a radiação gama que o átomo, uma coisa que eu esqueci, na realidade, de comentar para vocês, como a radiação gama, ela não tem próton, ela não tem carga, e ela não tem carga e não tem massa, né? Ela é uma onda eletromagnética, então ela não altera a massa e nem o número atômico do elemento radioativo, tá? Ela é só energia, tá? Então ela não vai alterar, então os decaimentos que nós vamos ter vai ser sempre o decaimento alfa ou beta, ok? Partícula gama, ela não interfere no decaimento. Vamos lá de novo o que eu estava falando. A gente vai ter os radioisótopos, tá? Os radioisótopos, eles têm uma meia-vida, onde demora um determinado tempo para ele perder metade da sua massa, tá? Nessa tabela a gente tem aí os radioisótopos, tá? Por exemplo, o radônio, a meia-vida dele é 0,6 milissegundos. Ou seja, nesse milissegundo ele já perdeu metade da sua massa, tá? Já o cobalto é 5,27 anos. Ou seja, em 5 anos e uns 2 meses, mais ou menos, o cobalto perdeu metade da sua massa, tá? O tecnécio, 20 horas. O iodo, 8 dias. Polônio, 138 dias. O césio, 30 anos. O carbono, 14, 5,700 mil anos. E o urânio, 700 bilhões de anos. Vocês já se perguntaram como que os cientistas chegaram à conclusão de que o nosso planeta tem cerca de 3,5 bilhões de anos? Pois é, essa conclusão é tirada através dos estudos dos radioisótopos que nós temos aqui no nosso planeta. Através dos radioisótopos, nós podemos calcular a meia-vida deles, né? Calculando a meia-vida deles, a gente chega a uma conclusão de um determinado período onde eles não existiam, onde eles estavam plenos, né? Então, através desse cálculo, se pode ter estimativa de idade de planetas, e o nosso planeta foi calculado, se eu não estou enganado, é algo em torno de 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. Lógico que não é uma data precisa, tá? Mas é uma data aproximada, porque você pega várias amostras, tira uma média, então você tem uma data aproximada, tá, da idade do nosso planeta. Isso é uma das maneiras de se usar a radiação, tá? A gente pode usar a radiação para calcular a meia-vida. Olha aqui, ó, eu esqueci de mostrar esse gráfico para vocês da meia-vida, tá vendo? 100 miligramas, que é a massa total do átomo, né? 5.700 anos. Aí, conforme passa metade disso, né, metade de 5.700 anos, quando você passa 5.700 anos, decai metade da massa. Passou mais 5.700 anos, decai mais metade da massa. Passou mais 5.700 anos, decai mais metade da massa. Só aqui, ó, para chegar aqui em 12,5 gramas, se passou-se pelo menos 17 mil anos, tá? Então, a gente consegue determinar com uma determinada precisão quanto tempo faz que algo estava aqui, né? Através disso, a gente consegue fazer a determinação de quanto tempo um determinado ser viveu, tá? É para isso que a gente usa a datação de carbono. Vocês já se perguntaram também, porra, como é que eles sabem que o dinossauro viveu na Terra há 5 milhões de anos atrás? Né? Como o cara sabe que um fóssil encontrado de uma Homo sapiens viveu aqui há 3 mil anos atrás? Bom, isso tudo é tirado, essas conclusões são tiradas através do estudo do carbono 14, que nada mais é do que átomos de nitrogênio que vão subindo na nossa camada, na nossa atmosfera. Quando atingem a camada mais externa, elas recebem radiação no universo mesmo, né? E aí ela pode ter, por exemplo, um decaimento beta. Nesse decaimento beta, o nitrogênio
ele vira o carbono, que, né, que a gente chama de carbono 14, tá? Que nada mais é do que um carbono com a massa dele 14, só que ele ainda é um carbono, né? Ele perde um próton, né? O nitrogênio perde um próton, só que permanece com a massa de 14, por isso que o carbono 14. Vocês abrirem sua tabela periódica, vocês vão perceber que o nitrogênio ele tem 7 átomos, 7 prótons, quer dizer, né? O nitrogênio tem 7 prótons. Ele sofre o decaimento beta, ele perde um próton, só que a massa dele permanece, tá? Não, desculpa, gente. Ele sofre um decaimento radioativo, ele perde um próton, só que a massa do nitrogênio permanece, ele vira o carbono 14. Tá? Quando ele vira o carbono 14, ele fica muito pesado e desce de volta para a nossa parte mais baixa da nossa atmosfera. As plantas ingerem esse carbono 14 no processo de fotossíntese, né, que onde ela absorve o gás carbônico, só que a planta, ao absorver esse carbono, ela não libera mais. Tá? Esse carbono fica preso dentro da planta. E esse carbono, os animais ingerem essa planta, os carnívoros ingerem os animais que ingerem essa planta, nós ingerimos plantas e esses animais que ingeriram essas plantas. Então, todos os seres vivos do nosso planeta possuem carbono 14 na sua composição. Quando a gente morre, esse carbono 14 permanece, né, nos nossos ossos, nos nossos restos mortais. Os cientistas colhem esse carbono 14, calculam uma meia-vida, né? E descobrem quanto tempo mais ou menos você estava vivo, né? Quando foi que você parou de se alimentar? Basicamente, quando a gente morre, a gente para de se alimentar. A gente para de se alimentar, para de ingerir carbono 14. O carbono 14 começa a sofrer decaimento radioativo e você consegue determinar a meia-vida deles. Beleza? É um pouco complicado essa parte, isso aqui é só nível de curiosidade mesmo. Até o decaimento radioativo do nitrogênio para o carbono é um pouco difícil de entender, tá? Eu nem sei que tipo de decaimento de partícula que é, se é alfa ou se é beta, eu me confundi, tá? Mas é mais ou menos assim, o nitrogênio sobe na estratosfera, recebe radiação, volta como carbono 14, as plantas ingerem, nós ingerimos e assim nós podemos datar quanto tempo nós estávamos vivos, tá? Outra utilidade para radiação é na radioterapia, que vocês devem conhecer muito bem, né? Você consegue destruir células usando uma carga exata de radiação num ponto específico, usado muito em tratamento de câncer, né? E outra coisa incrível que a radiação nos proporcionou, né, é a energia nuclear, que pode ser usada para o bem e para o mal. No livro Sapiens, Uma Breve História sobre a Humanidade, ele descreve a ascendência da humanidade através de grandes revoluções, né? E a revolução, o que marca a revolução científica é justamente a explosão da bomba de Hiroshima, que é a bomba nuclear, que é quando o ser humano provou que ele consegue moldar a natureza à sua vontade, né? E a bomba nuclear foi um exemplo muito bom disso. Tá? Então, a bomba nuclear que explodiu em Hiroshima e em Nagasaki é uma bomba de fissão nuclear. Tá? Essa fissão nuclear, vocês observam aqui, ela é exponencial. Tá? Consiste num processo de quebra de núcleos atômicos maiores em núcleos menores, com liberação de grande quantidade de energia, mas é muita energia envolvida nisso, cara. E aí você vai ter o nêutron, né? Bate no... Ele pega uma partícula de nêutron, lança ela contra um átomo de urânio. Esse átomo de urânio, ele sofre uma fissão, ou seja, uma separação brusca, e um átomo vira outro átomo, que vira outro átomo, que vira outro átomo, que vira outro átomo, e aquilo dali forma uma reação e cadeia exponencial que libera aquela grande quantidade de energia. Para vocês terem uma ideia, a bomba de Hiroshima ela destruiu uma região de, acho que se eu não me engano, meio quilômetro, não, 5 quilômetros quadrados, se eu não me engano. Foi algo absurdo para a época.
Hoje nós temos bombas capazes de explodir uma cidade como a de São Paulo, ou até mesmo um país, que são as bombas de hidrogênio, que é uma junção de fissão com fusão, uma coisa de louco, tá? Mas uma coisa boa usada na energia nuclear é a produção de eletricidade. Aqui você tem um sistema de produção de eletricidade, onde através de um reator nuclear, onde ocorre a fissão, tá? Você esquenta a água a alta temperatura. Essa água gira uma turbina que gera energia e essa água ela pode ser reaproveitada. O grande problema disso é alguns acidentes nucleares e um pouco de poluição nuclear. Mas perto de uma hidrelétrica, perto de uma termoelétrica, é uma energia muito mais limpa, né? Uma termoelétrica nem se compara. A termoelétrica usa queima de carvão, libera CO2 na atmosfera. A termoelétrica é limpa, porém ela causa Você tem que modificar muito a natureza para você conseguir ela, e você precisa de condições especiais para conseguir as hidrelétricas, né? Você precisa ter muita água, e então a energia nuclear ela é mais fácil de se conduzir e gera menos impacto na natureza, tá? Existem vários debates sobre isso, mas até então o único acidente nuclear em usinas, né, que usam radiação, que usam energia nuclear, foi Chernobyl, o maior deles, tá? E o resto meio que está tranquilo. Inclusive nós temos uma aqui, que é a Angra dos Reis, que até hoje também está legal. Fukushima, o acidente de Fukushima foi por causa do terremoto, tá? O sistema de segurança de Fukushima ele é muito bom, só que o terremoto acabou zoando tudo lá. E o último ponto é a fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? Se se eu falei errado, gente, me desculpem. Eu sempre confundo. Peraí. Fissão nuclear é a quebra dos núcleos, legal. Tá? Esse aqui é uma usina de fissão nuclear. A fusão nuclear é que eu sempre confundo. A fusão nuclear já é o contrário da fissão. Se na fissão você estava separando, na fusão você está juntando, tá? E essa é muito mais energética do que a anterior. Os cientistas fazem isso quase todas as vezes naquelas... vocês já devem ter ouvido falar aqui a gente tem o Sirius aqui, que é acelerador de partículas. A gente tem o Sirius aqui no Brasil. O maior de todos fica na Inglaterra, se eu não me engano, tá? Ou na Suíça, desculpa, na Suíça, tá? Eles fazem esse processo de fissão nuclear, fusão, onde você bate, pega dois prótons e choca eles mesmo, tá? Gera grande quantidade de energia superiores ao processo de fissão. Os resíduos resultantes da fusão nuclear são bem menos perigosos, tá? No entanto, esse processo ainda é inviável para uso industrial, mas a China não está nem aí para isso. Elas estão produzindo o reator deles de fusão nuclear em função da enorme quantidade de energia necessária para que o processo tenha início, tá? Então, para você iniciar uma fusão nuclear, você precisa de muito energia. Então, você teria que fazer uma fissão nuclear primeiro, para depois você conseguir uma fissão nuclear, é um bagulho de louco, tá? E você vai ter aí produção de milhares de milhões de graus Celsius, né? Que é a temperatura encontrada apenas no Sol e outras estrelas, tá? Olha aqui o processo de fissão nuclear, dois átomos de hidrogênio. Notem que são isótopos, tá? Massas diferentes. Esse aqui é o trítio, esse aqui é o deutério. Aí você joga, aí você tem a formação de... Ele vai expelir um nêutron e formar um novo núcleo, tá? Que é um hélio. Tá vendo? Isso aqui é muito legal, cara. Energia liberada aqui ao redor, tá? O núcleo de hidrogênio se funde, tá vendo? É muito louco isso aqui. Aqui eu coloquei a imagem do Sol, porque é onde acontece o tempo inteiro fissão nuclear.
Acontece basicamente isso aqui, ó. Um próton atinge um hidrogênio, tá? Forma um deutério, que é atingido por um outro próton, que forma um hélio, que é atingido por um outro próton, que forma um hélio de novo, tá vendo? Ó, hélio-3, hélio-4, e assim por diante. O Sol é o nosso produtor de tudo, tá? Todos os átomos que existem na face da Terra praticamente é feito em estrelas. Por isso que Carl Sagan fala, nós somos poeira das estrelas, tá? Que as estrelas fizeram todos os átomos que existem como matéria hoje no universo, tá? Vou terminar minha aula aqui. Eu espero não ter me delongado tanto quanto eu geralmente faço, tá bom? Muito obrigado. Não queria ter terminado a aula com a minha cara tão grande na tela, mas foi sem querer. Tchau e até a próxima.